Bom, dando continuidade às nossas aulas de neurologia, o tema a ser abordado hoje será dor lombar, assim como cervicalgia, lombalgia, cervicalgia. O tema se torna importante e se torna mais relevante porque é uma queixa muito comum no cenário clínico do dia a dia, né? Tem uma grande prevalência, um impacto econômico bem importante. A gente se gasta nos Estados Unidos mais de 100 bilhões de dólares anualmente. Uma causa muito comum de incapacidade em pacientes com menos de 45 anos, né? E associado aí como a segunda queixa mais comum nas consultas médicas. Então, isso é muito comum na prática do dia a dia. No ambulatório, todas as consultas, não só da especialidade de neurologia e neurocirurgia acontece, né? Mas dando a relevância aí desse, dessa patologia e a importância, então, de a gente poder especificamente poder entender mais da sua fisiopatogenia, poder entender mais do seu tratamento, poder entender mais como se aborda aí um paciente com lombalgia ou cervicalgia, tá? Então, vamos lá. 1% da população tem incapacidade também crônica devido à dorsalgia ou lombalgia, tá? Antes mesmo de a gente entrar no mérito do aspecto dor lombar, a gente tem que aprender, rever um pouquinho dos aspectos anatômicos aqui e o que potencialmente pode vir a doer na coluna, né? Quais as estruturas que levam à dor aí na coluna, tá? Então, as vértebras, elas têm uma configuração específica, elas fazem uma articulação entre si, a articulação do disco intervertebral é importante, né? As articulações facetárias também, quando se articula a parte posterior da coluna, né? É importante. A gente sabe que a gente tem os processos transversos, os processos espinhosos, aonde ligamentos e a musculatura está inserida, e a musculatura aí sendo como um componente importante aí uh, na estrutura da coluna vertebral, né? Para sua mobilidade, para sustentação. Então, as funções das vértebras é proteção, é, principalmente dessa estrutura central aqui, que é o canal medular, onde passa ou a medula ou as raízes nervosas, as radículas. Então, essa é a importância fundamental dessas estruturas ósseas, né? Elas servem também de mobilidade, elas servem de proteção, elas servem como a estrutura e muitas vezes de acomodação de outras estruturas, inserção e locomoção, principalmente a coluna vertebral tem como essa função. Muitas coisas podem doer na coluna, né? A gente tem uma rica inervação, então a gente tem aqui, depois da emergência do gânglio da raiz dorsal, a gente tem ramos aqui que vão inervar o disco intervertebral na sua parte externa, por isso que muitas vezes a hérnia de disco, a ruptura aguda aí do ânulo fibroso, ele causa dor. Tá? A gente tem ainda uma estrutura muito importante aqui, que é o ramo medial, que é essa raiz nervosa que vai inervar as facetas articulares, tá? O ramo lateral, que vai fazer a inervação do processo espinhoso, por isso que quando se tem a fratura do processo espinhoso se dói tanto, né? E claro que toda a inervação óssea. Então, principalmente esses aspectos aqui do disco, né? A inervação discal, as estruturas ósseas e as estruturas articulares, elas realmente são suscetíveis à dor e muitas vezes a gente tem que entender bem dessas estruturas para entender aí a fisiopatogenia que está acontecendo, né? Então, como é só uma revisão aqui, tem um aspecto mais ou menos tridimensional, né? A gente sabe que a emergência das raízes nervosas se dá através dos forames, né? Aqui que se vai fazer a emergência dessas raízes nervosas. A gente sabe que essa raiz nervosa ela é composta por dois ramos, né? O ramo anterior e o ramo posterior. Ramo anterior muito mais motor, ramo posterior sensitivo
e doloroso, onde a gente tem o gânglio da raiz dorsal, mas depois que se emerge do forame essa raiz nervosa, a gente tem a raiz como um todo, né? Tendo fibras sensitivas, tendo fibras aferentes e fibras efetoras, que acabam levando a motricidade, sensibilidade e dor. A anatomia da coluna vertebral é importante a gente entender. A gente sabe que tem 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lobares, 5 sacrais e 4 a 5 oxígenas, tá? De 33 a 34 vértebras, dependendo do cóccix. Às vezes aqui a gente tem uma sacralização de uma das vértebras lombares, né, levando aí um aumento ou diminuição desse segmento. Só tem que prestar atenção nesses aspectos, tá? A importância aí da terminação, da onde realmente termina a medula, né, até se criando esses espaços aqui na região sacral. Então, a gente sabe que fraturas aqui ou lesões nessa região não se faz uma lesão medular em si, tá? Mas especificamente a gente faz aí algumas lesões radiculares, então o diagnóstico diferencial é importante, o diagnóstico topográfico é relevante. A gente sabe que é, essas estruturas medulares elas são importantes nos diagnósticos diferenciais e principalmente nos diagnósticos topográficos. Então, ter a noção mais ou menos que a medula acaba entre T12 e L1, às vezes se espicha até um pouquinho até L2, tá? Isso anatomicamente é muito importante e relevante a gente saber. Então, a medula nos adultos possui cerca de 45 centímetros e vai desde C1 até a primeira, segunda vértebra lombar, mais ou menos, tá? Aí no aspecto evolutivo, né, a gente tem o filum terminale no primeiro trimestre, a gente tem a medula quase toda ocupando aqui. No desenvolvimento depois posterior, a gente tem aí a medula começa a se tracionar, né? E lá no adulto a gente tem aqui o aspecto final, onde a gente tem o cone medular entre L1 e L2, né? E aí a gente tem o ligamento cérebro-espinhal no espaço subaracnoídeo que faz isso daí, e aqui o filum terminalis que acaba tendo essa inserção lá no sacro, tá? Então, essas são a importância aí dessas estruturas anatômicas, tá? A gente sabe também que tem 31 pares de nervos cranianos originantes da medula espinhal, 8 cervicais, diferente das vértebras, que a gente tem 7 cervicais, a gente tem 8 pares cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeno, tá? Aí que vai a discrepância, às vezes, no segmento. Então, o primeiro par espinhal, ele emerge entre o occipito e C1. Então, entre a cabeça e a primeira vértebra, a gente tem o primeiro par de nervo espinhal, tá? De modo que a coluna emerge aí cranialmente, junto à vértebra correspondente. No entanto, a partir do primeiro segmento torácico, depois que a gente tem a sétima vértebra, né, a gente não tem a oitava vértebra, a gente tem T1. Então, a partir do segmento torácico, o nervo espinhal emerge caudal à sua vértebra, e não mais cranial. Então, aonde vai estar a raiz de T1, ela vai estar entre T1 e T2, tá? Aí que se tem a emergência. E assim sucessivamente, T2, T3, T4, tá? Esse é o aspecto anatômico importante. Outra forma de lembrar isso é pensar por onde emerge a raiz de S1. A raiz de S1 emerge no forame de S1. Portanto, a raiz que emerge entre L5 e S1 é a raiz de L5. Isso é um dado anatômico muito importante, principalmente quando a gente vai ver hérnias discais ou compressões radiculares. A gente sempre tem que estar ligado no aspecto dermátomo e no aspecto posicional das raízes nervosas. A gente sabe que, além de todas essas estruturas aí que podem causar dor, a gente tem que ressaltar também a musculatura paravertebral, né? A musculatura que envolve, a musculatura que ajuda a sustentar e a musculatura que também se insere para promover a locomoção. Então,
inúmeras músculos aí estão envolvidos, os paraespinhosos, os ligamentos, eles são muito importantes para isso. Se vocês quiserem ver esse aspecto anatômico aqui, tridimensional, aqui na Universidade de Toronto, no Canadá, tem esse software free aí para poder ver todas as musculaturas, estruturas que se inserem, os ligamentos associados, tá? A vértebra em si, todos os seus aspectos, as articulações vertebrais, as facetas articulares superiores, o corpo vertebral, a lâmina. Então, pode passar para cada um dos segmentos aí específicos. É um atlas bem interessante, é um atlas mais funcional. Claro que ele acaba falando um pouquinho dessas estruturas aí vertebrais e que são importantes também, né, do aspecto anatômico, mas também é bem interessante a gente ver o aspecto funcional da coluna, tá? Então, recomendo a revisão, então, anatômica e a revisão aí do aspecto motor também associado com a coluna vertebral como um todo, não só no segmento lombar, mas como no segmento torácico e como no segmento cervical. Alguns termos, então, gente, para a gente poder diferenciar alguns aspectos. Uma coisa é a gente ter uma dorsalgia e outra coisa é a gente ter uma radiculopatia. A dorsalgia é um sinônimo, ou cervicalgia também, né? Ou lombalgia, ou também chamado back pain, ou dorsal pain, né? Geralmente, essas dores musculares, essa dorsalgia, essa cervicalgia, elas estão associadas, então, aí à dor muscular mesmo, um estiramento muscular, uma lesão muscular. Diferente de um termo chamado radiculopatia, tá? Que, na verdade, é uma disfunção de uma raiz nervosa. É diferente a distribuição da dor, as alterações de força e alteração de reflexão. Então, são termos importantes para a gente não confundir e já pensar num diagnóstico. Então, dor lombar pura ou sem irradiação, sem ter uma alteração motora ou sem ter uma alteração sensitiva, ela é encarada de um aspecto e é uma fisiopatogenia distinta. Por outro lado, uma radiculopatia, que pode ser uma cervicobraquialgia, uma dor que vem da região cervical e corre em direção ao braço, uma lombociatalgia, que é a dor lombar irradiada para membro inferior, muitas vezes comprometimento ciático, mas o nervo femoral muitas vezes pode estar acometido, não é uma exclusividade do ciático ter dor, né? Então ele é o maior nervo, ele é o mais acometido, o segmento ele é o mais acometido, o segmento lombosacral, né? Mas nem sempre é o nervo ciático o acometido, mas o termo fica lombociatalgia com um aspecto genérico aí da dor lombar irradiada para membro inferior. Por outro lado, a gente pode ter uma dor torácica irradiada por um dermatomo de uma raiz. Por exemplo, em herpes zoster, é bem comum a gente ter essa radiculopatia do segmento torácico. Então, não esquecemos também desse aspecto de radiculopatias como sendo qualquer segmento, qualquer raiz acometida, que tem uma disfunção dessa raiz, que tem uma distribuição específica da dor, que em alguns casos, pensando no aspecto, tem alteração motora e tem alteração de reflexos associados. Como é que a gente tem que fazer? Qual é, então, a importância de tudo isso, né, gente? Então, uma avaliação muito criteriosa aí desses aspectos. A gente tem que ser muito específico. E lá vamos insistir, de novo, um exame físico bem elaborado, né? Examinar o paciente, ver reflexos, ver força, ver tônus, ver trofismo, né? Conversar com o paciente a respeito da dor dele, ver o que está por trás dessa dor. Né? A gente tem que ser bem chato, né? Há muitas vezes até como psiquiatra aqui, né, dizendo, então, conte-me de tudo, desde o princípio. Aí o outro responde, bom, no princípio eu criei o céu e a terra. Não precisa muitas vezes ser tão específico assim, tá? Mas, no entanto, é importante a gente saber de todos
esses detalhes que tornam aí as hipóteses diagnósticas muito mais objetivas. O que é importante na dorsalgia, na lombalgia ou até na cervicalgia? Tá? A história clínica. A dor piora em repouso ou à noite? Tá? Tem uma história pregressa de câncer? Tem história de infecção crônica pulmonar, urinária, cutânea? Né? Tem história de traumatismo? Gente, isso é pura história, exame físico. Né? Incontinência, perdeu o esfíncter. Que idade está começando essa dor lombar? Ou essa dor dorsal? Ou essa dor cervical? Acima dos 70? Fez uso de fármaco intravenoso? Teve hospitalizado? Aí pensando nos quadros embólicos ou pensando nos quadros muitas vezes inflamatórios, infecciosos, a história de uso de drogas injetáveis, não só de fármacos intravenosos, mas de droga. O paciente usa, é usuário de droga injetável, né? Então, uma grande penetração de estáfilo, e muitas vezes é uma causa importante de CIT. É um imunodeprimido, né? Faz uso de corticoide crônico. A gente sabe que os pacientes usuários de corticoide crônico fazem uma síndrome de Cushing e muitas vezes eles podem ter uma osteopenia ou uma osteoporose e nem tem a ver muito com a idade. Tá? Então, às vezes, pacientes jovens fazem fraturas patológicas de segmentos cervicais, torácicos ou lombares por uso crônico de corticoide. Tá? Tem uma doença reumatológica por trás, tem história de déficit neurológico rapidamente progressivo, então isso aconteceu em algumas horas ou aconteceu em alguns dias. Né? Tem emagrecimento, né? Tem outros sintomas constitucionais, tem febre, então são todos esses sinais de alerta para que a gente possa pensar em patologias associadas ou de causas secundárias aí a essas alterações, tá? Então, a relevância disso. No exame, febre inexplicada ou febre de origem inespecífica, perda de peso, que eu já acabei de falar, sensibilidade a punho, percussão, a gente bate, a gente percute a coluna do paciente. O paciente tem dor, geralmente a dor muscular é uma dor à palpação, tá? Tem uma massa abdominal palpável, retal ou pélvica, pensando aí em doença metastática ou muitas vezes doença maligna ou doença oncológica, né? Tem sinal de Patrick, o sinal de percussão do calcanhar, que são sinais aí de doenças do quadril. Sinais de elevação da perna estendida ou da perna estendida e invertida, esse é o vulgo sinal de Laseg, tá? Tem déficit neurológico focal progressivo. Então, são todos os dados importantes no exame físico e na história clínica que nos chamam a atenção aí para todos esses aspectos, principalmente diagnósticos diferenciais. O que é mais comum, no dia a dia é uma lombalgia pura. E a maioria das lombalgias puras, elas têm uma etiologia aí específica que é puramente muscular. O diagnóstico diferencial vai se dar para esses sintomas do sinal de bandeira vermelha aqui, tá? Ou sinais de alerta aqui. Então a gente tem que sempre procurar esses sinais de alerta para descartar patologias mais graves ou patologias que estejam por trás aí dessa lombalgia. Por quê? No cenário clínico, no dia a dia, esse diagnóstico diferencial muitas vezes não é tão simples. Apesar de agora eu estar explicando para você ser banal, como é que eu não vou saber se o paciente não tem febre? Como é que eu não vou saber se o paciente não tem déficit neurológico ou se tem massa abdominal? Mas só a gente sabe se o paciente tem uma massa abdominal, uma massa pélvica, se vocês forem lá examinarem o paciente. É uma lombalgia, toma um anti-inflamatório e vai-te embora, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado e é fundamental. E aí o que acontece? Se a gente não se dá conta antes dessas alterações, muitas vezes é muito difícil depois a evolução dessa doença. É uma doença metastática, uma doença progressiva, uma doença de difícil controle, e o paciente tem um prognóstico muito mais reservado e um desfecho geralmente negativo aí
em função à patologia acerca de que está por trás esta lombalgia, tá? Vale lembrar também, gente, aí dos outros aspectos aí que envolvem a dorsalgia aguda, né? Então, a gente tem aspectos psicossociais importantes, né? Ah, principalmente de trabalho, de ganhos secundários, é um prato cheio a isso para um ganho secundário, tá? Muitas vezes chega a ser até chato, às vezes a gente examina o paciente chega claudicando na tua frente, tu examina, te empenha, pede exame, e às vezes tu olha pelo lado de fora do ambulatório, o paciente indo embora, ou sem muleta, ou caminhando normal. Então, é triste a gente ver isso, tá? E é difícil de a gente fazer o diagnóstico diferencial, muitas vezes, desse paciente, mas às vezes tem alguns truques. Quando o paciente quer muito atestado, ou quando o paciente diz que, mas foi no meu trabalho que eu contraí essa doença, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que as causas de a gente de ter a doença mais crônica na dor lombar, elas têm aspectos genéticos e ela tem aspectos de exposição, como toda patologia, né? Então, a gente muitas vezes tem que ser claro, olha, tem o teu aspecto genético, mas o teu trabalho pode ter causado a desenvolver essa doença. Muitos pacientes que fazem desempenho a tua mesma função não evoluem com essa doença, né? Então tem que tomar muito cuidado aí, principalmente que vira uma requisição sempre de atestado, atestado e atestado e atestado. Mas, por outro lado, a gente tem que acreditar no paciente, a gente tem que ir até o fim e tentar fazer esses diagnósticos diferenciais, tá? Tem que ver o nível de instrução desse paciente, né? Os cuidados que ele tem que ter, né? Nesses aspectos aí da dorsalgia aguda. Se é um trabalhador rural, ele não pode parar de trabalhar, ele vai continuar a trabalhar para se sustentar. A gente sabe de toda a mazela que a gente vive, né? De todo o cenário socioeconômico que a gente vive no nosso país e na nossa sociedade, que muitas vezes esses pacientes não têm alternativas, né? E tem que se submeter ou se expor aí a uma sobrecarga excessiva, tá? Tem um outro aspecto muito importante que se torna cada vez mais relevante aí no nosso dia a dia, inclusive uma grande campanha americana aí no uso abusivo de substâncias, principalmente os opioides. A gente prescreve muito opioide, muitas vezes até por um aspecto iatrogênico, e não estou usando o termo iatrogênico no aspecto negativo, que se implica a palavra iatros, gênesis, que nada mais quer dizer ato médico, não um ato errado, tá? Mas o aspecto iatrogênico de a gente utilizar aí os opioides como uma resolução de problema, né? Tá com dor lombar, vou te dar um tramadol, vou te dar uma codeína, vou te dar um opioide e teu problema está resolvido e ok, eu resolvi teu problema. Mas a gente, em vez de pensar em resolver o problema, a gente tem que saber a causa desse problema e poder tratar melhor essa causa desse problema do que realmente estar sempre prescrevendo opioides. Então, tomar um pouco de cuidado aí na hora de prescrever essas drogas, tá? Toda dor, como a gente já estudou, tem aspectos afetivos, tá? E à medida que a dor não passa, que a dor se perpetua, alguns quadros afetivos, aí a depressão, ou a incapacidade, ou a inabilidade, ou vou poder ficar cerceado de fazer minha atividade física, ou eu não vou poder pegar mais meu filho no colo, ou eu não vou poder mais desempenhar o meu trabalho, acabam levando aspectos afetivos, como depressão, aí também acerca desse problema chamado dorsalgia lombalgia, tá? Como é que a gente faz o exame dessa coluna, né? Então, na verdade, é observação, é palpação, é o exame físico detalhado, a gente respeitar ou a gente saber que a gente tem alguns aspectos fisiológicos. Minha coluna é torta para dentro. Não, a gente tem uma lordose lombar, a gente tem uma certa lordose cervical e a gente tem uma cifose. Então, nossa coluna realmente é um S, né?
ela tem esse formato no intuito todo biomecânico de sustentação, de flexão e de extensão, que a gente acaba, no nosso aspecto evolutivo, acabou desenvolvendo. Então, a inspeção, a palpação do dorso, a percussão, a palpação de contraturas musculares, a percussão da região lombar, o exame do abdômen, eles são fundamentais. Até a ectoscopia do paciente, até o jeito que ele caminha, a gente já consegue observar algumas coisas a respeito do exame físico da região dorsal, da cervical, ou seja, da lombosacra, né? Então, isso é importante nos diagnósticos e na evolução do paciente. Então, ver a altura dos ombros, ver se não tem uma altura de deformidade da coluna, ver a curvatura, né? Ver as contraturas musculares, ver a posição do paciente, né? Às vezes, a Scheunemann o paciente já vem curvado, já tem essa artrite, essa fusão vertebral, né? Fazer o exame da elevação da perna estendida é de fundamental importância aí. Laseg, as manobras deficitárias, ver força, ver reflexo, tentar ver as raízes, força de membros superiores, preensão, extensão, flexão, reflexos estilo radial, bicipital, tricipital, são fundamentais no exame físico das raízes cervicais também, tá? Assim como força, né? A gente tem a Lazeveric, né? Que é a manobra da dorsiflexão do pé estendido, né? Na verdade, é uma ampliação do Laseg, ou uma hiperestimulação do Laseg, tá? Então, são detalhes aí no exame físico que são importantes. Não vamos fugir da graduação de força, né? Porque, fora todo o exame de palpação, de contratura, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial entre as lombalgias aí e muitas vezes as radiculopatias. A gente sabe que o envolvimento de uma raiz motora, de uma raiz nervosa, não tem só o aspecto sensitivo, muitas vezes tem um aspecto motor associado. Então, a verificação da força, como a gente já viu, de 0 a 5, é fundamental, às vezes, nesse diagnóstico aí, tá? Os reflexos aí, não vou chover no molhado, reflexo patelar, o reflexo aquileu, o reflexo bicipital, estilo radial, como faz, como não faz, tá? São importantes aí nessa avaliação física, nesse exame físico específico da região aí, específico, vendo os reflexos membros inferiores específicos da região lombosacra.